Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, e no Mar Vermelho tantas coisas assombrosas. Até pensava em acabar com sua raça, se não tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele para impedir que sua ira os destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. Eles trocaram o seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. No coração do ser humano há um lugar para o bezerrinho de ouro, e para mantê-lo, muitos se afastam de Deus, da comunhão na igreja, da própria família e até de si mesmos. A primeira leitura de hoje trata da idolatria no meio do povo de Deus. Embora fossem o povo de Deus e tivessem sido libertos pelo seu poder da escravidão do Egito, os israelitas ainda eram muito egípcios em seus sentimentos, pensamentos, e isso também ocorre conosco. Mesmo depois de tocados pela graça de Deus, nós, algumas vezes, temos atitudes e comportamentos mundanos. É nesse sentido que devemos nos convencer de que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Os israelitas fizeram um ídolo animal como um símbolo visível do seu Deus invisível. Depois desenvolveram um ritual completo para acompanhá-lo: um sacerdote, altar, sacrifícios e banquetes. Precisamos tomar cuidado para não cometermos o mesmo erro. Muitas vezes recriminamos aquele povo, mas muitos de nós estão criando um Deus que se molde àquilo que achamos ser o ideal, alguém que represente bem os nossos desejos e os satisfaçam. Há muitas vozes anunciando o que as pessoas precisam para estar de bem com a vida. As pessoas precisam de dinheiro, de status, de fama, de bens, de poder. Tudo isso sempre foram e são os mais anunciados e buscados. No coração do ser humano há um lugar para o bezerrinho de ouro, e para mantê-lo, muitos se afastam de Deus, da comunhão na igreja, da própria família e até de si mesmos. O Salmo responsorial de hoje resume muito bem a leitura e também nos ajuda a refletir. Ele diz assim: Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis. No Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Meus irmãos e irmãs, eis o grande problema. Nós nos esquecemos muito fácil. Quando eu era professor, eu ensinava matemática, eu costumava dizer aos meus alunos o seguinte: meus queridos, vocês aprendem rápido. O grande problema é que vocês simplesmente esquecem muito rápido daquilo que não poderiam esquecer. E por que será que esquecemos de Deus tão rapidamente, hein? Talvez a resposta seja porque estamos sempre muito ocupados. Não temos tempo para ler a Bíblia, para nos dedicarmos à oração, ou então porque somos teimosos e não deixamos que os princípios da palavra de Deus e a doutrina da igreja governem a nossa vida. O salmista continua: Até pensava o Senhor em acabar com a raça deles,
se não tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele para impedir que sua ira os destruísse. O verdadeiro intercessor é aquele que, apesar de reconhecer a iniquidade e a limitação daqueles por quem intermedia, argumenta diante de Deus porque confia na sua misericórdia. Muito mais do que pedir pelas nossas próprias conveniências, precisamos ser fiéis à nossa intercessão pela nossa casa, pela nossa comunidade, pela igreja, pelo mundo inteiro. Mesmo que as pessoas sejam difíceis, ao invés de cogitarmos desistir delas e deixá-las cair na fúria de Deus, devemos rogar por elas, interceder para que o Senhor também desista de puni-las por causa dos bezerros de metal que constroem com suas próprias mãos para adorar. Não que sejamos coniventes, não que Deus tenha que se adaptar, se moldar ao estilo de vida das pessoas, não. Mas precisamos interceder para que os corações sejam transformados. Precisamos interceder a Deus para que o próprio Senhor conquiste os corações e atraia essas pessoas para Ele, para que não se esqueçam do Senhor nem de suas obras. Que Deus nos dê a graça de crer sem ver, de ouvir sem sentir, de amar sem nada esperar, para que não caiamos na tentação de criar um Deus que se molde àquilo que achamos ser o ideal, alguém que represente bem os nossos desejos e os satisfaçam. No Evangelho de hoje, Jesus não se dirige a pessoas desentendidas. Ele se dirige àqueles que estudam as Escrituras, mas que mesmo assim não acreditam que ele é o Filho de Deus. E Jesus afirma categoricamente: mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Ou seja, quem não consegue enxergar os milagres realizados por Jesus como sendo obras de Deus, seu Pai, é porque tem o coração endurecido. E no coração endurecido não existe amor. E se Deus é amor, então essa pessoa não tem o amor de Deus. Não tem o próprio Deus em sua vida. Essa é a maior tristeza que um ser humano pode ter na vida. Falta do amor que vem de Deus. Para nós também é difícil enxergar as obras de Deus e a salvação que Ele veio nos oferecer. Isso porque acreditamos mais na intervenção dos homens e só cremos naquilo que vemos e tocamos. Ou então fazemos como os israelitas. Criamos um Deus que se molde ao que achamos ser o ideal. Alguém que represente bem os nossos desejos e que os satisfaçam. Eis o caminho para a idolatria. A Sagrada Escritura é o próprio Jesus. Ele é a figura central de toda a história sagrada. Por isso, é também a maior testemunha do amor de Deus para com a humanidade. Compreendamos então que não podemos nos comprometer com as Sagradas Escrituras sem termos um guia que nos mostre o caminho. E este guia é a última palavra de Deus, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não espere outros sinais. Se não escutarmos o verbo interior que em sussurros Deus comunica ao nosso coração, de nada nos adiantará ler e reler a Bíblia dada aos homens como testemunho exterior e acessível a todos do verbo encarnado. O evangelho que a igreja hoje nos propõe vem reforçar a necessidade de pedirmos sempre mais fé e rogarmos a Deus que nos dê a graça de crer sem ver, de ouvir sem sentir, de amar sem nada esperar. Ouçamos a voz tão clara quanto silenciosa do Cristo e, como homens e mulheres maduros na fé, deixemos que Ele transforme as nossas vidas até a raiz, a fim de que sejamos configurados às suas dores e um dia à glória da sua ressurreição. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.